Então, pessoal, o que é π, né? Vamos começar de π falando sobre o que é o comprimento de uma circunferência, né? A fórmula, se a gente lembra bem, do comprimento de uma circunferência é 2πr, né? 2πr é igual a 2rπ. Isolando π, a gente joga esse 2r para o outro lado, dividindo. Fica π igual a c sobre 2r. Ora, 2r é 2 vezes o raio, que é igual ao diâmetro. Ou seja, π é a divisão do comprimento da circunferência pelo seu diâmetro. Nada demais, né? E como que surgiu isso? Bom, os estudos não determinam com precisão, né? Mas sabe-se que em 1600 a.C. os egípcios já tinham ciência dessa relação, né? Eles calculavam π com valor próximo de 3,1416, perdão, 3,16, né? E aí, antes de Cristo ainda, Aristóteles determinou um método interessante, onde ele calculava polígonos inscritos e circunscritos no círculo para tentar chegar a um cálculo de área aproximado desses polígonos, de forma a determinar um intervalo onde π estaria ali dentro desse intervalo. Se a gente parar para pensar bem, quanto maior o número de lados de um polígono, mais próximo ele vai se tornando de um círculo, correto? E foi essa tática utilizada por Aristóteles para tentar encontrar um valor mais aproximado de π. Então vou mostrar aqui para vocês, olha, que bacana. Quanto maior eu aumento o número de lados, mais se aproxima de um círculo. Nunca chega a ser um círculo, mas vai cada vez mais se aproximando. Bacana, né? E aí, depois de Cristo, pouco tempo depois de Cristo, encontraram já o valor de π aproximadamente 3,1416, já é um número mais do que suficiente para cálculos científicos, tá? E assim, um bom tempo depois, né, o famoso Leonhard Euler, conhecido pelos matemáticos e pelos estudantes, foi quem deu a essa constante o nome de π, tá? A famosa letra grega que a gente conhece, tá bom? Aqui eu separei para vocês, né, um círculo, tá? Na verdade eu separei esse círculo em um arco D, que vem de B até C, e um arco E, que vem de C até B, ou seja, a soma desses dois arcos dá uma circunferência. E aqui eu fiz dois segmentos, um que vai de C até A, que é o F, e outro que vai de A até B, que é G, ou seja, a soma dos dois é o diâmetro, ok? E aí eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou somar D com E, que são os dois arcos, D mais E, encontrei B, ou melhor, o A já está aqui, ó. A soma já tinha sido feita, ok? A, tá? Que é a soma de D com E. Vou somar agora F e G. F mais G, 8, ok? Então, diâmetro 8. Agora eu vou dividir, né, o A, que é a soma dos dois arcos, ou seja, é o comprimento da circunferência, com o B, que é a soma dos dois raios, que é o diâmetro. Então, vou fazer A sobre B. Opa, 3,14. Correto? Vamos fazer um teste. Estou aumentando o raio do meu círculo, ele está aumentando de comprimento da minha circunferência. E olha o H ali, ó, continua 3,14. O A está aumentando, o B está aumentando, mas o H é uma constante, ok? Então isso é para mostrar para vocês que independe do tamanho do círculo, do tamanho das suas medidas, ok? Então a gente vai falar, e a questão do radiano? Né? Π é igual a 180, né? Π é igual a 180 graus, né? Mas, pô, não aprendi que π é igual a 3,14. Então vamos começar aqui aprendendo o que é o conceito de radiano. Radiano é a divisão de um arco pelo seu raio. Então é o arco pelo raio desse arco. Isso é a medida radiano, tá bom? E aí, aqui a gente tem um arco. E eu vou mostrar para vocês essa questão do π de 180, que a gente tem um arco que, né, tem um ângulo de 42 graus, 42,84. Vamos aumentar aqui esse arco, ó.
estão aumentando. Vamos chegar aqui em 180 graus? Chegamos em 180 graus. Aproximadamente 180 graus, isso. Opa, 180. Agora vamos pegar aqui esse B, que é esse arco todo, e dividir aqui pelo raio, né, que é F. Então vamos pegar aqui, ó, D sobre F. Opa, 3,14, que é π. Ou seja, na verdade, né, num arco de 180 graus, um arco de 180 graus mede π radianos. Por quê? Porque ele mede 3,14 radianos. Por que isso acontece? Porque aqui, esse arco aqui, ele é a metade do comprimento de uma circunferência. Correto? Correto? Quando a gente faz... E aqui, a divisão é pelo raio. Ok? Ou seja, se π lá na fórmula anterior era o comprimento da circunferência sobre o diâmetro, e aqui a gente tem a metade do comprimento de uma circunferência, né, que é um arco de 180, e a metade do diâmetro, que é um raio, a proporção vai fazer com que continue sendo π. Então, π, né, π é a medida de radianos de um arco que mede de um arco de 180 graus. Ok? Então, vamos lá. Agora a gente vai aqui para um exercício. Né? E a gente vai falar sobre essa questão do π, né? Porque o π ele está presente em praticamente todos os cálculos que envolvem corpos redondos. Seja por área, por volume, por medida de arco, enfim. E a gente tem uma questão aqui, olha. A Torre de Pisa, localizada em Pisa, na Itália, possui formato cilíndrico e é mundialmente conhecida por ser inclinada em relação ao solo. Isso se deve a uma fundação mal construída e a um solo de fundação mal consolidado que permitiu à fundação ficar com assentamentos diferenciais. É dito que Galileu Galilei subiu a torre e deixou cair 2 objetos de massa diferente para mostrar que suas velocidades de queda independiam de suas massas. A torre possui aproximadamente 7,800 metros de diâmetro interno e 56 metros de altura. Quantos litros de água serão necessários para inundar a torre aproximadamente? Então vamos lá. A gente tem aqui, né? Primeiro a gente tem que calcular o volume, né? Como é que é o volume de um cilindro? É igual a área da base vezes a altura, ok? Quanto é que é a área da base? A área da base de um cilindro é a área de um círculo, correto? A área da base é igual a πr ao quadrado, ok? A gente sabe que o diâmetro, né, D é igual a 7,8 metros. O raio é igual a metade de um diâmetro, ou seja, é igual a 7,8 sobre 2, que dá igual a 3,9 metros. Então, a área da base igual a 3,9 π ao quadrado, 3,9 ao quadrado vezes π. Então, vamos multiplicar aqui, 3,9 vezes 3,9. 9 vezes 9, 81, vai 8. 3 vezes 9, 27. Mais 8, 35. 3 vezes 9, 27. Vai 2. 3 vezes 3, 9. Mais 2, 11. Então, aqui a gente tem 11. 5 mais 7, 12. Vai 1. 3, 4, 5. 2 casas decimais, 15,21. Ou seja, a área da base, 15,21 π. Ok? Agora, a gente pode calcular o volume, né?
porque a gente já tem a área da base. Então, volume igual a 15,21 π vezes 56. Então, vamos multiplicar aqui 15,21 vezes 56, né? Vamos lá, 6 vezes 1, 6, 6 vezes 2, 12, vai 1, 6 vezes 5, 30, 31, vai 3, 6, 7, 8, 9, por 5, 5 vezes 1, 5, 5 vezes 2, 10, vai 1, 5 vezes 5, 25, mais 1, 26, vai 2, 5 vezes 1, 5, 6, 7. 1, 2 casas decimais, correto? Então a gente vai fazer aqui 6, 7, 1, 15, 1, 8, né? Ou seja, 851,76 π. Vamos aproximar π como sendo 3, tá bom? Ou seja, né, o volume do cilindro, né, da torre, 85176 vezes 3. Vamos calcular aqui. Vamos lá. 3 vezes 6, 18, vai 1. 3 vezes 7, 21, mais 1, 22, vai 2, 3, 4, 5. 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 8, 24, com mais 1, 25. Duas casas decimais, ou seja, 2.555,28 metros cúbicos. Para que ele quer que a gente calcule quantos litros de água a gente precisa para encher a torre, né? O que a gente sabe? 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico, né? Para converter de metro cúbico para decímetro cúbico, a gente tem que multiplicar por 1000, ok? Então, multiplicando por 1000, a gente andando 3 casas, a gente tem que 2.555,28 metros cúbicos dá igual a 255 2.555.280 decímetros cúbicos, que é igual a quanto? 2.555.280 litros. Então, resposta final é essa, ok? Bom, pessoal, esse foi o exercício. Espero que tenham gostado da aula, tá? E é isso.